Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Larissa Correia, eu tenho 31 anos, sou mãe empreendedora, filha, esposa e irmã, e eu gosto sempre de trazer isso por aqui, porque eu sei que dessa forma eu consigo te inspirar a tirar um tempinho do seu dia para realizar os seus sonhos. Por mais que eu já tenha uma profissão, por mais que eu já ganhe dinheiro com alguma coisa, o YouTube sempre foi um sonho para mim. Então eu tô aqui, gente, de cara limpa, compartilhando as minhas experiências, tudo que eu estudei ao longo dos 10 anos e que eu tô colocando em prática no meu canal para conseguir te inspirar, pra gente compartilhar as melhores experiências possíveis, pra gente conseguir crescer juntos, tá? Já quero agradecer que no último vídeo deixaram alguns comentários aí, sugestões são muito bem-vindas, muito obrigada, viu, por contribuir, isso é extremamente importante pra mim. E se você também, né, quer fazer parte dessa comunidade que tá crescendo aos pouquinhos, eu te convido a se inscrever, a comentar, a curtir, a participar dessa família que está sendo criada com muito carinho, com muito amor. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir te encorajar, vai conseguir fazer você crescer também profissionalmente, ganhar o seu dinheiro da sua casa, no seu conforto, cuidando dos seus filhos, ou desenvolvendo seus projetos, ou com mais tempo de qualidade, ou podendo viajar mais, com liberdade geográfica, enfim, dentro aí das suas metas, né? Para quem já viu alguns vídeos, eu tenho algumas metas com o trabalho do YouTube e eu tenho certeza que eu vou atingi-las. Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja rápido, a gente nunca sabe, porque a vida surpreende a gente, mas o que eu sei e que eu tenho certeza é que nesse canal sempre vai ter um próximo vídeo com o objetivo de realização dessas metas, né, desses sonhos. Bom, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu queria trazer algumas coisas para você repensar. Se você, assim como eu, tá começando um canal no YouTube, ou tem um canal muito pequeno, ou ainda não começou, não sei. E aí você tá um pouco perdido, né, de como que você precisa se comportar, o que que você precisa ter. Então, se você acompanhou um pouquinho a minha história até aqui, eu tenho o sonho de ter um canal no YouTube desde 2016, ou seja, são 10 anos pensando em ter um canal no YouTube. Só que eu nunca tive coragem de colocar esse projeto em prática por diversos motivos que não se justificam, vamos deixar bem claro, porque se esse é o seu sonho, pode pensar na maior justificativa que você tiver. Ela não é suficiente para não realizar os seus sonhos, tá? Vamos deixar isso esclarecido aqui. Então, eu só estudei, eu consumi muito conteúdo, eu fico focada no mesmo assunto quando eu quero desenvolver algo, só que eu fico ali só na parte de aquisição de informação, eu não coloco em prática. E aí, eu entendi que era hora de colocar em prática, eu tô colocando em prática e quero compartilhar com você o que eu aprendi no decorrer desses 10 anos, que eu tenho certeza que vai me ajudar e vai ajudar você também. Eu reuni aqui 5 atitudes que você não pode ter caso você queira ter um canal no YouTube e tornar isso uma fonte de renda. Então, a primeira atitude que você não pode ter é ter dúvidas. Eu acho que quando a gente tem dúvidas sobre aquilo que a gente dá margem para muitas coisas no decorrer do processo distrair o nosso objetivo e nos levar por outros caminhos. E como resposta, a gente leva mais tempo para ter os nossos resultados. Então, se você tem dúvidas se o canal do YouTube, se o YouTube é a plataforma onde você quer estar, se esse é o formato de trabalho que você quer ter, se os seus motivos ainda não são fortes o suficiente, com certeza você não vai conseguir progredir aqui no YouTube, porque você precisa ter certeza, porque só a partir da certeza é que você vai começar a pensar, agir e construir para que isso dê certo. Então, eu sempre falo, né, a gente tem uma sequência, a gente sente, a gente pensa e a gente age. Se a gente tá sentindo que isso aqui não é um futuro, que isso aqui não faz sentido, que isso aqui é perda de tempo, um momento, com certeza você vai pensar em diversas outras fontes de renda, em diversas outras formas de ganhar dinheiro que não vão te dar dinheiro, porque você também não tem certeza sobre elas, e que vão te distrair do objetivo. E o seu comportamento vai ser sempre esse. Você vai começar, vai gravar 2, 3 vídeos, vai parar, aí você, não consegui nada, se frustra muito rápido, não tive nenhum seguidor, não sei o que tá fazendo aqui, enfim. E logo você vai para outros projetos que você vai pensar da mesma forma e você também não vai concluir. Então, ter certeza sobre aquilo que você quer vai te ajudar a permanecer ou não aqui no YouTube. Então, daqui em diante, se você tem certeza, esse vídeo vai fazer sentido pra tua vida e vai te ajudar muito. Isso é uma coisa que eu demorei pra entender. Você não pode gravar só quando você tiver tempo pra gravar. A gente tem uma mania de achar que, como é um projeto, como é um sonho, como é algo que a gente não tem, a gente não pegou na mão, a gente não recebeu dinheiro disso, enfim, não é concreto. Acho que essa é a palavra, não é concreto. A gente tem a mania de achar que isso pode demorar, isso pode se encaixar nos intervalos da nossa vida. E a grande verdade, gente, é que quem tá construindo qualquer coisa tira um tempo para fazer aquilo dar certo. Então, quem tá
buscando um corpo perfeito, tira um tempo para ir à academia, tira um tempo para fazer as marmitas, tira um tempo para organizar a rotina em prol disso. Quem tem o sonho de trabalhar de forma autônoma, tira um tempo depois que chega do trabalho regular CLT para se dedicar a esse trabalho autônomo, a esse projeto. E assim é a vida. Se você não tirar um tempo, se você não organizar a sua agenda em prol desse sonho, ele nunca vai se realizar. Porque plataformas digitais, como o YouTube, como o TikTok, como a rede vizinha, né, de fotos, enfim, qualquer plataforma digital que você queira algum crescimento, antes de você colher os frutos, primeiro você vai ter que plantar muito. E aí isso exige de você disciplina, porque você não é como um trabalho CLT que você vai lá ser registrado, e aí você trabalhou um dia e você já tem a certeza absoluta, no próximo 5º dia útil, você vai receber o seu salário referente àquele dia. Não é uma certeza. Pode dar certo muito rápido? Pode. Mas pode demorar para dar certo. E aí você tá preparado para isso demorar? Você tá se organizando para que isso seja mais rápido? Porque a gente sabe que o algoritmo é treinável. Se você leva mais tempo para produzir, se você leva mais tempo para alimentar a plataforma, mais tempo você leva para realizar esse sonho. Um dos comentários que eu tive aqui foi de um rapaz, inclusive vou ver o seu canal. Hoje eu vou editar, enfim, vou entrar na plataforma e aí eu quero ver seu canal. Ele falou que monetizou em janeiro e ele começou o canal dele em dezembro. Ou seja, teve dedicação, é possível. A gente está vendo um depoimento de alguém que conseguiu isso em 30 dias. Que não seja um cenário de CLT, trabalhar e receber, você tem a possibilidade de monetizar em 30 dias e receber. Então veja, é possível, mas você precisa parar de encarar isso como algo que vai acontecer no intervalo do seu dia a dia. Ah, hoje eu tive um tempinho à noite e vou gravar. Não, você reserva um tempo à noite e grava. Hoje eu acordei mais cedo por acaso e vou gravar. Não. Se o seu horário para gravar vai ser acordar mais cedo, você precisa acordar mais cedo dentro do seu propósito de produção de conteúdo para conseguir gravar, editar e subir no canal. Então, isso precisa ser uma certeza dentro da sua rotina também. Já passou pelo tópico que você não pode ter dúvida que isso aqui realmente é algo que você quer para tua vida, e a gente tá no tópico onde você precisa inserir isso dentro da sua rotina. Isso aqui não pode ser algo que acontece por acaso no seu dia a dia, na sua semana ou no seu mês. Esse tópico foi algo que eu errei por 10 anos, então veja, aprenda com o meu erro, tá? Você não pode ficar se munindo de conteúdo, informação e um monte de vídeo, um monte de passo a passo, um monte de coisas sobre como crescer no YouTube. Você não pode viver de pagar curso, né? Ah, eu vou comprar um curso. Tem um curso que eu indico na descrição do vídeo sempre, que é um curso super legal, de uma pessoa conceituada que já monetizou diversos canais, inclusive ela voltou recentemente. Eu tô muito feliz com isso, porque ela tinha dado uma paradinha. Enfim, então você não pode ficar fazendo 3, 4, 5 cursos e você não seguir um mentor. Você precisa ter um mentor, você precisa ter uma pessoa de referência que você acredite no trabalho dela, que você tenha visto o resultado do trabalho dela, pra você seguir aquela técnica. Porque senão você vai ficar se munindo de informações. Às vezes as informações elas divergem, gente. Às vezes você escuta, por exemplo, isso é o mais clichê. Para você crescer no YouTube, você precisa de um canal nichado. Para você crescer no YouTube, você não precisa de um canal nichado. E se você for muito a fundo, como eu tô há 10 anos pesquisando, né, me informando e etc., você vai encontrar criadores de conteúdo que tiveram monetização em 30 dias com canal nichado e que tiveram sua monetização em 30 dias também com canal não nichado. Ou seja, o que a gente conclui? Que não é uma receita pronta. A única coisa que a gente tem certeza é que o algoritmo quer algo de qualidade, algo que não tenha plágio, algo que não tenha ali problema com relação à monetização, que você não descumpra a regra da plataforma, imagem de qualidade, um som bacana, e você ter recorrência. Qualidade na imagem, qualidade no som fica antes de recorrência. Por quê? Como eu disse pra vocês em alguns vídeos, eu tenho uma fixação por canais pequenos. Então eu gosto de ver canais que estão começando, para ver como que as pessoas estão começando. E, gente, muita gente começa com o mínimo do mínimo do mínimo. Começa um canal com muito som no fundo, muito ruído, começa um canal com uma imagem não tão boa, mas essas pessoas estão ali firme e forte. Então, o que faz essas pessoas conseguirem a monetização? O que eu concluo disso tudo? Elas conseguem a monetização através da recorrência. Elas conseguem a monetização através da identificação do público, que só vai acontecer depois que você treinar o seu algoritmo. Porque é o algoritmo que vai entender quem é seu público. Nem você sabe quem é seu público muitas vezes, mas o algoritmo já sabe. Porque ele vai entender do que você tá falando. Então, por exemplo, eu tô numa série, né, que eu tô criando aqui no YouTube, onde eu falo pra
pequenos criadores de conteúdo, para as pessoas que estão pensando em entrar no YouTube, ou para as pessoas que já têm canais, mas são pequenos aqui no YouTube, através da minha experiência, através do que eu tô colocando em prática, eu tô compartilhando aqui. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção qual é o público que eu quero atingir. Mas, às vezes, você quer compartilhar suas experiências pessoais. Eu já vi canais aqui, gente, que falam, por exemplo, de mulheres que trabalham como GP. E aí essas mulheres, elas contam as suas histórias. Então veja, é um público bem reduzido se a gente for ver. Porque elas não estão falando nada de produção de conteúdo para maiores de 18 anos, elas estão contando relatos da vida delas, o que fizeram elas para ir para esse lugar, como que elas entraram nessa vida, como que elas ganham dinheiro com isso, enfim, experiência. Não é, se a gente pegar uma parcela da sociedade que queira essa carreira profissional, é muito pequena. Mas existe alguém que quer. E aí o YouTube identifica essas pessoas e entrega isso. Então veja o quanto isso é muito legal, muito mágico, porque o seu trabalho ele tá reduzido a produzir, editar e programar aqui no canal e deixar a mágica acontecer. Todo o resto, todo o trabalho do YouTube, ele ainda te paga por isso. Não é incrível? Não tem como falar que não é incrível. Pra mim isso é incrível. É muito incrível. Você não pode gravar sem estratégia. Tem muita gente que começa aqui no YouTube e tá tudo bem a gente falar sobre essa questão de não ter um nicho definido. Eu não tenho um nicho definido. Eu tô criando uma minissérie que tem uma estratégia por trás de quem eu quero atingir com essa estratégia, que eu imagino que seja um público muito bacana, porque eu me identifico com isso. E aí eu coloco isso em prática. Mas eu preciso ter uma estratégia. E a estratégia, gente, é muito importante. A estratégia envolve você escolher um lugar iluminado, você escolher um microfone que capte a sua voz bacana, um aplicativo de edição que te dê a oportunidade de fazer uma edição bacana, você conseguir ter um tempo para editar isso e gravar, enfim, colocar isso dentro da sua agenda, que a gente já falou sobre isso há pouco. Isso também é estratégia. E estratégia também é entender o que você quer falar, para quem que você quer falar e como você vai falar. Então é importante, como eu disse para vocês, definir alguém que seja o seu mentor nesse primeiro momento. É extremamente importante isso. E posteriormente a isso, você seguir alguns passo a passos para ficar mais fácil para você. Então, por exemplo, a Daniela Cândido, que é uma criadora de conteúdo na qual eu me inspiro muito, ela diz que hoje ela não usa mais roteiro para criar os vídeos dela. Mas eu tentei dessa forma e eu entendi que eu não consigo. Então, nas minhas edições aqui, eu tenho um roteiro aqui do meu lado, eu leio, depois eu corto essa parte onde eu tô lendo, né, o que eu tenho que lembrar de falar, e aí eu coloco isso em prática. Por quê? Porque eu já percebi que eu sou uma pessoa que eu me perco muito. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um cachorro, recentemente passei por um golpe, tô de mudança, né, enfim. Se a gente olhar aqui, tô com o armário de cozinha dentro do quarto, tô de favor, né, na casa do meu pai nesse momento, que a gente precisou sair da nossa casa às pressas por conta desse golpe. Muito ruim, inclusive. Então, assim, a gente tem imprevistos no meio do caminho. Nesse cenário, porque eu tô na casa de alguém, às vezes meu pai fala alto, às vezes minha madrasta fala alto, às vezes alguém vai abrir a porta sem me avisar, vai acontecer. E aí eu preciso estar minimamente alinhada com o que eu quero falar, porque isso vai me tirar do eixo, vai me levar para outros caminhos, eu vou ficar em dúvida, vou sair do roteiro e eu perco um vídeo todo, tá? Inclusive o vídeo anterior é esse que eu gravei com esse mesmo, com essa mesma ideia, como ele tá sem roteiro, ele ficou extremamente bagunçado. Não posso entregar algo bagunçado, porque isso aqui é meu trabalho, e o meu trabalho eu faço questão que seja entregue em qualidade. Então encare isso como um trabalho, se organize, crie uma estratégia. Para quem que você quer falar minimamente? Ah, Lari, eu quero falar sobre as minhas experiências dentro do meu profissional, né? Sou psicóloga, quero falar das minhas experiências como psicóloga, o que eu tenho aprendido, tá? Então você já sabe para quem você quer falar. Provavelmente você vai falar para psicólogos recém-formados, provavelmente você vai dar dicas, provavelmente você vai dar aconselhamento. Ah, não, eu sou psicóloga, mas eu quero dar conselhos rápidos sobre autoestima feminina. Ó, você já tem ali uma ideia de para quem você vai falar. Você vai falar para mulheres que precisam trabalhar a sua autoestima. Não, eu quero falar para crianças. Entende? Então, assim, você consegue ter uma mínima ideia com base naquilo que você tem intenção de para quem você vai falar. Então, é importante você ter isso definido. Eu uso o roteiro para não esquecer os tópicos que eu preciso falar, e você pode fazer o mesmo no começo, porque essa habilidade de falar sem roteiro é algo que eu quero conquistar, obviamente, mas eu ainda não tenho, e não tem problema. É importante a gente reconhecer as nossas dificuldades pra gente conseguir se desenvolver a partir delas, porque senão, olha um bichinho. Passou aqui. A gente precisa se desenvolver porque a partir... Tá, veja, um bichinho passou aqui e tirou minha atenção. Então, assim,
o roteiro, e aí se o roteiro não tá aqui, às vezes eu posso me perder, dependendo do seu nível de déficit de atenção, isso pode ser prejudicial. Então, retomando o assunto, veja, ter ali um mínimo de estratégia vai te ajudar a construir o teu planejamento de conteúdo, a pesquisar os tópicos que você quer falar, a entender, né, como que vai ser a sua linguagem, se vai ser uma linguagem mais séria, se vai ser uma linguagem mais despojada, se vai ser uma linguagem sem tanta preocupação com português. Não, vai ser uma linguagem que eu preciso ali colocar toda a parte formal em prática. Então, para quem que você quer falar minimamente? O algoritmo vai encontrar esse público, mas você precisa ter essa estratégia. E o último tópico, e não menos importante, talvez seja o mais importante de todos, que é: não se compare com ninguém. Para de se comparar. Esse comentário, por exemplo, do menino que comentou falando que ele começou o canal dele em dezembro e foi monetizado em janeiro, me pegou no lugar. Eu tô doida pra ver o canal dele, pra ver o que aconteceu, porque eu fico, às vezes, muito culpada pelo fato de ter demorado tanto tempo pra levar isso aqui a sério. E ainda assim não tô levando tão a sério quanto eu gostaria. Porque, enfim, por conta dessas questões do golpe, nessa semana tive que me mudar, foi a semana inteira pra entregar a casa, muitos assuntos burocráticos, meu filho não tá na creche, meu marido tá desempregado, tá muita coisa acontecendo. Diante desse cenário, eu não consegui gravar o conteúdo como eu gostaria. E isso me pega e fala: nossa, se eu tivesse levado um pouco mais a sério, sabe? Eu me cobro muito, né? E aí eu me comparo muito também. Como eu vejo muitos canais pequenos, pensando: poxa, se a pessoa conseguiu porque ela levou a sério, talvez eu não esteja levando tão a sério assim. Então, são autocríticas importantes que a gente precisa ter, porque é através da autocrítica que a gente entende o que precisa ser melhorado, o que a gente vai levar lá pra frente, o que faz sentido ainda manter no nosso perfil profissional, mas é importante a gente não se afundar na crítica. Porque, gente, crítica, ela é bom até certo ponto. Nenhuma flor floresce se ela tem ali o solo todo compactado, todo, sabe, junto, todo resistente, rígido. Ninguém cresce desse jeito, né? Óbvio, né? Temos flores aí que nascem no meio do cimento, acontece, são pessoas excepcionais, aquelas pessoas que a gente olha e fala: cara, pra essa pessoa ter dado certo, ela se esforçou demais. Mas a grande maior parte das pessoas não são assim. Nós não somos assim. Eu não sou assim. Então, toda vez que eu vejo que eu tô sendo muito rígida, quando eu tô sendo muito crítica comigo mesmo, eu busco a entender o que aconteceu para que isso não fosse feito, né, para que eu não tivesse conseguido entregar o resultado que eu tanto sonhei. Então, tomem cuidado com essa comparação com outras pessoas, tomem cuidado para não ficar toda hora se massacrando. Você precisa ser a sua ou o seu maior incentivador, porque quando a gente está falando de ganhar dinheiro através de plataformas, né, da internet em si, a gente vai ter muitas pessoas que não acreditam. O comum, o dia a dia, o pessoal que tá ali no tete a tete com a gente, a grande maioria não acredita nesse formato profissional. E tá tudo bem, mas você tem que acreditar. Agora, se você é uma pessoa que fica toda hora: ai, mas eu podia ter feito, nossa, mas eu não fiz, nossa, mas como eu sou ruim, nossa, mas eu sou difícil, nossa, mas eu não sou boa nisso, você não tá se ajudando, tá? Lembre-se, a forma como você se sente, você produz um pensamento, logo você se comporta para tal. Se eu fico me sentindo incapaz, se eu fico me sentindo menor, se eu fico me sentindo mal pelas coisas que eu não fiz, logo eu penso: cara, não adianta você ficar buscando porque você não faz. E aí o seu comportamento é não fazer. Então a gente precisa sim trazer autocrítica para o nosso comportamento, entender o porquê que a gente não fez e fazer melhor da próxima vez. Mas já entendeu? Já muda o time. Peraí, já entendi. Então eu já entendi o que eu preciso fazer para essa semana: produzir conteúdo suficientemente bom e com qualidade, com quantidade que eu preciso para correr atrás do tempo perdido e também para não parar, que a ideia é não parar. A nossa constância, ela não tem nada a ver com linear, tá? A constância, ela sobe, desce. O importante é a gente não parar, tá? Mas hora a gente vai produzir mais conteúdo, hora a gente vai estar mais animado, hora a gente vai estar acreditando exatamente naquilo que a gente tá falando, hora a gente não vai estar tão acreditando tanto assim, hora vai estar muito difícil, hora a gente vai estar passando por diversos problemas. E tá tudo bem, mas não para, certo? Volta, retoma, continua e segue, sem se comparar. Nada de ficar em canal grande olhando o microfone, celular, aparelhos que as pessoas têm. Hoje, de forma muito específica, estou com a minha ring light baratinha aqui e com o sol que tá vindo da porta do quarto.
é isso que tá me ajudando a gravar. E o fone de ouvido já mostrei pra vocês em outro vídeo. É de um celular, só pega um lado, mas o microfone dele é ótimo. Porque eu tenho um microfone, mas não gosto. Ou não sei usar, não sei ainda. E é o que é o suficiente pra mim, entendeu? Então, é isso. É o que eu preciso pra produzir aqui pra vocês. E é o que vai me fazer chegar no meu objetivo final. Porque a gente começa da onde nós estamos e com o que nós temos. A gente não fica aqui pensando que a gente só vai fazer quando tiver tudo perfeito. Porque nunca estará tudo perfeito. A vida, ela só termina quando acaba. E se acabou é porque não tem mais nada pra ser feito. Então, a gente precisa ali, ó, passinho por passinho, sem desanimar, tá bom? Eu agradeço se você ficou até aqui e te peço encarecidamente que você se inscreva, que você comente, que você curta, porque sempre vai ter um próximo vídeo e eu quero te encontrar. Então, ative as notificações, porque na hora que esse vídeo estiver quentinho aqui na plataforma, você vai ser avisado de primeira mão, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.